Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento. Aqui a gente fala sobre economia, mercado, finanças, investimentos em geral. Esse é o primeiro vídeo que a gente traz aqui para o YouTube. A Nasc Capital é uma empresa em que eu sou sócio, eu e meu irmão começamos esse negócio aí com o intuito de trazer educação, serviço financeiro, serviço de consultoria para o mercado. Então a gente já tem lá nossa página no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer, quiser curtir lá, seguir a gente também no Instagram, tá bom? E a gente já começa aqui no YouTube com uma ideia de trazer um conteúdo grátis, um mini curso aí, que traz a ideia de um investimento para quem está iniciando, para descomplicar isso com os vídeos mais curtos também, com informação mais direta. A gente vai passar aí pela nossa apresentação aqui agora, como esse é o primeiro vídeo, né, que a gente está trazendo. Passa por nossa apresentação, como que vai ser esse curso aí, vai trazer informação desde como abrir conta na corretora, traçar o perfil do investidor, o alinhamento de expectativa para o longo prazo, que isso é muito importante hoje para o investidor que está iniciando, para se preparar para os movimentos, entender um pouquinho sobre ciclos de mercado, vamos passar aí pelos produtos que a gente tem para poder montar uma reserva de emergência mais segura, para a gente se preparar para realmente iniciar os investimentos aí em renda fixa e em renda variável. Passar pelos produtos de renda fixa, passar pelos produtos de renda variável e chegar aí nas últimas aulas na diversificação, que através do perfil de investidor, sendo ele conservador, moderado e agressivo, a gente vai deixar aí três modalidades de divisão de carteira para poder investir. Esse curso aí, começando os meus investimentos, iniciando meus investimentos aí, tem o intuito aí de ser básico, mas que tenha muito conteúdo agregado para poder orientar aí seus investimentos, para que você consiga já iniciar aí com seus investimentos. E na aula de alinhamento de expectativa a gente fala mais sobre estudar sobre investimentos para dar continuidade aí no mercado de produtos de renda fixa e de renda variável, e que o intuito aí é sempre estar chegando, é, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. O intuito é sempre ter aí no futuro uma tranquilidade financeira, e através dos investimentos isso é possível a gente chegar lá, e tudo depende de uma disciplina, de uma resiliência e uma administração financeira. A gente vai trazer esse conteúdo para cá. Esse é o primeiro vídeo, seja muito bem-vindo aqui na Nasc Capital, espero que goste do canal. Se gostar e considerar, se inscreve, deixa seu like. Se você chegou até aqui no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também, mas no Instagram tem uma série de conteúdo gratuito. A gente trabalha aí com live no Instagram, vamos trazer as lives aqui para o YouTube também. Tem a consultoria grátis nos stories, onde as pessoas deixam as perguntas e a gente responde aí para poder tirar dúvida e aí ajudar no que for preciso. Tem o Nasc Capital Quiz, que a gente faz na sexta-feira, e para quem acerta todas as perguntas, normalmente são 5 perguntas, a gente deixa lá um brinde. Tem um e-book que é vendido aí nas plataformas digitais de fundos imobiliários. Normalmente esse e-book a gente entrega ele como brinde para o cliente, para o amigo, né, que acerta todas as perguntas do quiz. Assim a gente vai trazer muito conteúdo agora, que o YouTube vem aí com muito conteúdo gratuito também, para poder ajudar aí as pessoas nessa caminhada para liberdade financeira, independência financeira, qualidade de vida e melhorar aí as condições. Tá bom? Um forte abraço, sejam muito bem-vindos. Aproveite o curso, assista todas as aulas em sequência. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e essa é a segunda aula do curso Iniciando Meus Investimentos. A gente chegou aqui no YouTube agora e já chega trazendo um curso, um mini curso aí para orientar os investimentos dos iniciantes, para começar já direcionado e do jeito certo. E nessa segunda aula a gente vai tratar de um ponto super importante, que é o alinhamento de expectativas, principalmente a orientação para o longo prazo, né? Então eu vou mostrar aqui na tela um gráfico do Ibovespa como exemplo, desde 1992 até 2022, e vou mostrar para vocês a importância da orientação do alinhamento de expectativas para o longo prazo. O quanto importante é isso dentro dos ciclos econômicos, para que você não sofra aí com desvalorização de ativos e sim aproveite as oportunidades que aparecer para você dentro desses ciclos econômicos de queda, por exemplo. E vou mostrar aqui também onde ocorreram as principais quedas e como o gráfico se comportou, como o Bovespa, né, o nosso mercado se comportou ao longo desse período. É muito importante então que você alinhe suas expectativas, e isso está muito alinhado com o perfil de investidor e modalidades e métodos de investimento, as filosofias, né, de investimento. Então a gente não pode confundir também investimento com especulação. Duas formas de especulação: swing trade
e o day trade. Swing trade é mais tranquilo, o day trade ele é mais arrojado, é muito agressivo, né? Tem grandes investidores aí que usam essa ferramenta para poder ter lucro rápido na bolsa, mas para quem está procurando aí o longo prazo não é a melhor, não é o melhor dos métodos para poder estar aproveitando aí do mercado financeiro. Então aqui a gente vai tratar de longo prazo, o buy and hold, que é a estrutura aí de comprar e segurar os principais investidores e os que trazem mais sucesso para o mercado aí, no qual tem grandes literaturas aí sobre isso. Então eu vou apresentar aqui o gráfico do Ibovespa para vocês e aí a gente vai entender mais um pouco sobre esse alinhamento de expectativas que eu quero trazer aqui. Aqui é o gráfico do Ibovespa no tempo gráfico semanal. Isso aqui desde 1992 até agora em 2022. Então a gente observa aqui as principais quedas. Aqui, essa aqui é de 2008. Vamos pegar aqui 2008, por exemplo. 2008 até final, né, de 2008, início de 2009, o mercado sofreu aí com a queda do Lehman Brothers, um banco americano aí que teve a crise subprime, que foi uma crise imobiliária, né, as hipotecas, casas. Então, desde 2008 aqui, depois da grande queda, da recuperação, o mercado entrou numa sequência de baixa até 2016. Ou seja, quem comprou na máxima de 2008 e perdeu aí 60% do capital, né, entrou em um grande perfil de desvalorização e pode ter sofrido aí muito com isso, até não mais ter investido depois dessa sequência. Talvez pela falta de alinhamento de expectativas no longo prazo, porque depois disso o mercado se recuperou, né, e entrou aí numa sequência a partir de 2016, entrou numa sequência de alta. Mas quem entrou em 2008, teve a recuperação e depois ficou nesse cenário de queda aí, pode ter sofrido com a desvalorização e ter perdido aí a vontade de continuar com seus investimentos. Agora, quem comprou aqui embaixo em 2002 até a máxima de 2008, quando caiu o mercado, caiu aí 60%, caiu aí um terço praticamente, pode ter aproveitado mais oportunidades. Então, quando o mercado caiu muito, os investimentos estavam aí já em longos anos de lucro, caiu, esse alinhamento é muito importante para esses momentos. Agora, com a queda, é hora de comprar mais, aumentar o portfólio e voltar a ter lucro aí no longo prazo com as novas recompras. Então, dentro dos ciclos econômicos, é muito importante os pontos de entrada? É sim. A gente vê muita gente falando que preço não importa. Mas se você entra numa máxima de 2008 e fica até 2016 aí, 8 anos, no cenário de queda, você pode não ver aí seus investimentos ter grandes lucros, né? Você receber lá, vai receber os dividendos das ações, mas não ter grandes lucros, grandes valorizações de ativo durante 8 anos. Isso pode ser frustrante. Então é importante sim que você entenda de ciclos de mercado, taxa de juros, para você poder, em crises, né, em momentos de crise, para você entender como que você entra no mercado. Então se você entrou agora, em 2020, por exemplo, com a crise do coronavírus aqui, entrou na máxima de 2020, também perdeu grande parte do capital, o seu capital foi desvalorizado. É muito importante a gente atentar para isso também, e você só perde o dinheiro quando você realiza o prejuízo. Então você realizou, seu ativo desvalorizou, você vendeu, aí sim seu prejuízo é realizado. Então se você segurou aqui embaixo, aproveitou as oportunidades com alinhamento de longo prazo, provavelmente agora os seus investimentos estão em melhores condições que estavam antes, até aqui de 2020, dependendo do ativo que você entrou, claro. Então, desde 1992 a gente percebe que o Ibovespa só subiu, tá tendo os momentos aí de realização e de queda devido às crises, e isso é normal no mercado. Daí a grande importância de você alinhar suas expectativas para o longo prazo. E aqui atrás de mim eu tenho aqui o livro de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, que trata sobre uma teoria, um psicólogo que estudou lá os operadores de mercado de Wall Street. Ele traz a seguinte ideia da teoria da perspectiva, que a dor do prejuízo é 2 vezes maior do que o prazer do ganho. E a frustração e o medo de investimento tira muita gente do mercado, por falta de planejamento e de alinhar. Então, nas últimas aulas desse curso aqui, a gente vai tratar sobre diversificação. Então, a diversificação também ajuda você no longo prazo a mitigar os riscos de prejuízo e de desvalorização. Então, eu quero que você assista as aulas todas em sequência e no final você vai entender aí os perfis de investidor, modelos de diversificação para determinados perfis e alinhar aí suas expectativas para o longo prazo, para você não perder dinheiro só porque o mercado está num cenário de queda, tá bom? Então um forte abraço, espero que tenha gostado da aula.
Se gostou, considere aí se inscrever e compartilhar com mais pessoas o conteúdo. Muito obrigado, excelentes investimentos para você. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e aqui a gente fala sobre economia, mercado, investimentos e finanças. Esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente traz como apresentação e inauguração do nosso canal, um mini curso para poder auxiliar investidores iniciantes e até intermediários aí. Essa aula em especial é muito importante porque a gente trata de abertura de contas e perfil de investidor. Então, se você gostar do conteúdo, considere aí se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e divulgar aí para mais pessoas, compartilhando aí os nossos vídeos. E essa questão da abertura de conta junto com o perfil do investidor é muito importante que você entenda que uma corretora é uma plataforma onde você vai realizar seus investimentos em renda fixa e em renda variável, comprando aí os títulos públicos, títulos privados, ações, fundos imobiliários, entre outros. E o perfil de investidor é muito importante que você conheça qual é o seu perfil. Através dele, na verdade, é que vai ser direcionado aí os produtos certos para você iniciar seus investimentos, montar sua carteira de investimentos ou até balancear a sua carteira de investimentos. Então é muito importante que você entenda e siga o padrão. Lá nas últimas aulas a gente vai entregar aí um vídeo, uma aula que a gente fala sobre perfil de investidor e como dividir os investimentos para cada tipo de perfil. Isso se chama diversificação e é muito importante que você aprenda sobre isso também, porque a diversificação é como se fosse uma proteção aí dos seus investimentos. E na questão da abertura de contas, a gente vai indicar aqui uma corretora que é a XP. Por conhecer a XP, por usar e por confiar no serviço prestado. Quando a gente abre conta numa corretora, você tem lá uma assessoria. Isso é muito importante que você conheça seus assessores. Nós aqui da Nasc Capital firmamos uma parceria com o maior escritório de assessores de investimentos do Brasil, que é o BRA. Junto lá os nossos assessores aqui, que são pessoas incríveis, e a gente conhece, tem acesso, e essa parceria vai trazer tantos benefícios para a gente quanto para você. Então por isso que a gente indica aí a abertura de contas através do link que está aqui na descrição. Eu vou mostrar como que consegue esse link também através aí das nossas redes sociais. O que acontece quando você tem uma parceria e oferece benefícios para os nossos amigos aqui do YouTube, para os clientes que contratam os nossos serviços, é que esses benefícios vão ajudar você a investir melhor, a entender melhor seus investimentos e, acima de tudo, ter segurança. Porque o atendimento que essa assessoria presta é através do WhatsApp. Então você tem um acesso direto aos assessores. Isso é muito importante. Qualquer demanda que você precisa dentro da corretora, eles te ajudam. Em relação aos seus investimentos, eles te ajudam também. Além dos benefícios, que é plataforma de negociação gratuita, calculadora de imposto de renda gratuito, grupos interativos aí com notícias, com indicação de investimentos, carteiras recomendadas, tem um robô de análise. Então eu vou deixar aqui do lado, vai estar passando aqui quais são os benefícios que você pode ter quando você abre conta com esse link aqui, já com assessoria da BRA aí do João Beck e do Lucas Neri, tá bom? Então se você já tem conta numa corretora, tudo bem. Se você quiser abrir conta, tá aqui o link, tá logo abaixo. E tem o WhatsApp deles também, caso você queira já entrar em contato direto e entender aí quais são os seus benefícios. Eu vou apresentar minha tela aqui agora e vou mostrar para vocês desde como conseguir o link aqui pelo nosso Instagram, nas redes sociais, e aí começar o procedimento de abertura de conta, entendendo aí o perfil de investidor, tá bom? Esse aqui é o nosso Instagram. Quando você chega aqui, você pode clicar diretamente nesse link. Se você ainda não segue a gente aqui no Instagram, segue lá, tem muito conteúdo bacana. Então esse aqui é o link, você clica aqui, vai abrir essa página com todos esses links aqui de e-books gratuitos, abertura de conta, o canal no YouTube, grupo exclusivo do Telegram, que a gente tem lá, manda muita coisa bacana, a gente também divulga lá os benefícios que a gente tem através lá da assessoria. Tem aqui uma planilha, o serviço que a gente presta, e tem aqui uma planilha de swing trade também, que fica operando grátis, você pode ter acesso aí às operações. Então você clica aqui em abertura de conta, vai abrir esse site aqui. E aqui você vai colocar seu nome completo, seu e-mail, vai confirmar seu e-mail, vai trazer seu CPF, seu celular, data de nascimento e vai seguir todos os procedimentos aqui. É bem interativo, é fácil de entender. Então, fez aqui o seu cadastro, a gente passa para outra etapa, que é aí o perfil de investidor. O perfil de investidor é um questionário que a gente responde, e através desse questionário a gente tem acesso aí a qual que é o nosso perfil. Normalmente são 3 perfis que a gente tem para poder trabalhar, que é o conservador, o moderado e o agressivo.
O meu perfil, no caso aqui, é o agressivo pelo estilo de operações. A maioria dos meus investimentos são em renda variável, então realizo operações swing trade. Isso aí, a gente, para fazer esse tipo de investimento, tem que ter aí um perfil agressivo. Quando se trata de perfil de investidor, normalmente quem está iniciando tem um perfil mais conservador. Isso é natural e não quer dizer que o seu perfil não possa mudar durante o tempo. Mas se você está iniciando agora e o seu perfil já é conservador, já é moderado, é bom que você entenda quais são os tipos de ativos que você pode estar colocando aí na sua carteira, estudando mais sobre eles e ampliando aí os seus investimentos. Caso você queira trocar o seu perfil de investidor, você queira mudar ele, você clica aqui. E esse é o questionário que você vai responder, e aqui já tem todos os produtos que você pode ter acesso de acordo com o seu perfil de investimentos. Isso é muito importante que você siga esse padrão aqui. Lá nas últimas aulas desse curso vai ter lá uma distribuição de investimentos por perfil de investidor, tá bom? Se tratando aí de perfil de investidor e alinhamento de expectativas, é muito importante que eles estejam muito claros dentro aí do seu método de investimento, da sua estratégia. Nem todo mundo começa os investimentos com uma estratégia já bem traçada e segue aquele plano para o resto da vida. Não é assim, mas o início de seus investimentos precisa ter um plano. Como que você vai distribuir aportes, como que você vai ter rendimento. Então, através do perfil de investidor, você consegue diversificar sua carteira e fazer aportes em ativos que sejam necessários em tal mês, balancear a carteira, fazer aportes em diferentes tipos de ativo, em etapas diferentes e em períodos econômicos diferentes. Isso é importante. Às vezes a gente não leva isso tanto em consideração, mas desde quando você começa a fazer seus investimentos, você levar esse padrão em consideração, fica muito mais fácil de você manter esse padrão de comportamento e ter mais sucesso aí com seus investimentos no longo prazo. Depois que você já abriu sua conta na corretora, preencheu seu perfil de investidor, já entendeu quais são os melhores investimentos para você começar a investir, agora a gente vai passar para a parte mais prática. Então, que é transferir dinheiro para a corretora, transferir recurso para a corretora e começar aí a criar nossa reserva de emergência. Tá? Então, até a próxima aula. Olá, seja muito bem-vindo aqui à Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e aqui a gente fala sobre economia, mercado, finanças e investimentos. Esse é o quarto vídeo de uma série ou de um curso que a gente trouxe aqui para o YouTube como inauguração do nosso canal. E esse quarto vídeo a gente vai tratar exclusivamente de transferência de recurso para a corretora através de um banco, de uma conta de pagamentos, e também da reserva de emergência, que é a primeira etapa aí de um investimento na prática. Se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, enviar, compartilhar aí com mais pessoas. É importante que você assista as aulas na sequência. Então, se você chegou aqui nessa aula como primeiro acesso a esse mini curso, eu convido você a assistir as aulas desde o início, tá bom? Se tratando aí da abertura de contas, depois que você abre a sua conta na corretora, você vai ter lá o número de agência, número da conta e número do banco, que é para você realizar a transferência aí como se fosse para um banco convencional. Essa transferência você realiza do seu banco para a corretora como se fosse aí uma transferência convencional, normal para qualquer outro banco. O interessante é que você não pague nenhuma taxa por essa transferência. Para isso a gente tem aí alguns bancos digitais que não cobram taxa mais de transferência e temos também aí as contas de pagamento, como o Nubank, que você transfere para outras contas sem ter que pagar taxa alguma. Então, se você não tem nenhuma dessas contas, eu sugiro que você abra para não ficar sofrendo aí com as taxas de transferência entre as contas. Depois que você já enviou seu recurso para a corretora, a etapa agora é criar sua reserva de emergência. E muita gente deixa de passar esse passo importante aí na nossa carreira de investimentos, mas acontece que a reserva de emergência é uma grande proteção contra os acontecimentos que pode ter na nossa vida. A gente não sabe o dia de manhã, não sabe o que pode acontecer com a gente, e a reserva de emergência serve para proteger tanto a gente quanto o nosso capital investido. Por quê? Um exemplo é quando o investidor coloca lá todo o seu capital, mesmo que diversificado lá em renda variável. E dependendo do ciclo de mercado, as ações e os fundos imobiliários estão aí com seus preços desvalorizados, dependendo se for por taxa de juros, realização de mercado, alguma crise, como foi a crise sanitária aí do coronavírus. Independente do que seja, o mercado caiu. E você, por alguma
por alguma situação, alguma emergência da vida, aí, que seja saúde, perda de emprego, para ajudar algum familiar, para ajudar algum amigo, um acidente, qualquer dessas ocorrências, você precisa lá resgatar o dinheiro. E seu dinheiro está desvalorizado. A partir do momento que você efetivar a venda dos seus ativos, você realiza o prejuízo. Mas se você tivesse uma reserva de emergência bem estruturada, esses ativos ficariam lá, teriam a possibilidade de se recuperar durante o tempo, né, no longo prazo, e você teria lá o dinheiro para poder atender lá aquela emergência. Não tem um número exato em que se diga assim, esse é o valor correto para guardar como reserva de emergência ou para investir aí esse valor numa reserva de emergência. Mas por uma orientação do mercado, digamos que você deva aí guardar entre 6 a 12 meses do seu orçamento doméstico, ou seja, o valor de todo o seu orçamento que pague aí todas as suas contas mensais. Esse é o valor aí que você deve ter em sua reserva de emergência. Um exemplo, se você aí tem um orçamento doméstico de R$3.000 por mês, o ideal seria guardar entre 18 e 30 mil reais lá nesse tipo de investimento que eu vou passar aqui agora para você. Quais são os dois principais investimentos para ser usados aí, os dois principais ativos para ser usados aí como reserva de emergência. No caso, eu vou apresentar a tela aqui agora para vocês, mostrar a possibilidade de dois ativos que possam ser usados aí como reserva de emergência. E vou apresentar também o site oficial do Tesouro Direto, que é onde você pode consultar aí os títulos e as taxas disponíveis que você pode comprar tanto através do site do Tesouro quanto através aí da corretora, tá? Estamos aqui agora no site do Tesouro Direto e esse é o site oficial. Você pode digitar lá no Google Tesouro Direto e você vai ser direcionado para esse site aqui. Aqui em títulos, você pode ver aqui em preços e taxas e que você vai ter aqui os principais títulos públicos que são ofertados aí no mercado, e por orientação a gente indica que você invista em Tesouro Selic, né? Ou seja, é indexado pela Selic, é um título pós-fixado e que a liquidez é diária. Claro, você vai ter aí também o desconto do IR, né? Se tratando aí do imposto de renda que você vai pagar no Tesouro Selic, que já é descontado na fonte, essa é a tabela regressiva que segue aí os valores que vão ser descontados de acordo com o prazo, tá bom? Voltando aqui para o site, a gente tem todos os ativos que ficam disponíveis aqui para ser consultados, simulado também aí o tipo de investimento, e temos aqui o tesouro pré-fixado, os tesouros pré-fixados com juros semestrais, a variação de tempo, o tesouro IPCA, que é indexado aí pela inflação, e os títulos híbridos, né, que é o tesouro IPCA mais algum rendimento que é pré-fixado já no momento da compra. No caso, o principal título que vai ser usado aí como reserva de emergência, por orientação, será o Tesouro Selic 2027. Caso você queira conhecer mais sobre os títulos, é só entrar aqui no site e fazer aqui as suas pesquisas. Já no site da corretora, a gente tem aqui, também tem o Tesouro Selic aqui 2027. Se você selecionar Selic aqui, vai aparecer o Tesouro Selic 2025, que é o mesmo que está lá, e o Tesouro Selic 2027, que é o mesmo que está lá. Através da corretora você pode investir. E a aplicação mínima de R$114, é só clicar aqui, seguir o procedimento, que você vai estar investindo a sua reserva de emergência de forma segura e com uma gestão facilitada. Porque muito se fala em deixar lá numa conta de pagamento igual ao Nubank, que rende aí 100% do CDI. O que é o CDI? Por orientação, por determinação, na verdade, do Banco Central, os bancos têm que fechar o saldo do dia positivo, eles têm que fechar o caixa positivo. Quando não fecha positivo, os bancos precisam pedir dinheiro emprestado para outro banco. Há uma taxa, e essa taxa é o CDI, e ela sempre rende muito próximo da Selic. Se a Selic hoje está 11,75, o CDI deve estar algo aí por 11,65. E essas contas de rendimento e essas contas de pagamento, por exemplo, a Nubank, você pode deixar o dinheiro na conta corrente e ele vai estar rendendo aí o 100% do CDI. Acontece que a gente orienta a transferir o dinheiro para a corretora para ter aí uma melhor gestão financeira do seu patrimônio, porque talvez o investidor pode não ter aí um controle financeiro apurado e acabar gastando o dinheiro que está em conta corrente. Então eu sugiro que transfira o dinheiro para a corretora, faça lá o investimento, porque o gatilho aí é de que o dinheiro está investido e você não deve mexer nele. Se tratando aqui do Tesouro Selic, você tem essas duas opções para estar investindo aí como reserva de emergência. A liquidez é diária, isso significa que você solicitando o resgate hoje, amanhã está na conta. E aqui são os CDBs. Aqui você consegue ver a liquidez, que é o mais importante, que normalmente
Para ser um bom ativo, ele tem que ter liquidez diária. Para ser um bom ativo de reserva de emergência, a liquidez tem que ser diária. Por orientação, a gente indica que você adquira aí um CDB, que é indexado pelo CDI, que eu acabei de explicar aqui para vocês, e no caso, que seja de liquidez diária também. Então, a gente tem aqui um CDB do Mercado Livre, que está aqui rendendo 101% do CDI, e hoje, dia 25/4, a liquidação dele seria para amanhã, dia 26/4. Ou seja, você tem aqui a opção de mais um mês, né? Ou de mais 2 meses aí na sua reserva de emergência. Esses CDBs também seguem a mesma tabela regressiva de desconto do IR e é descontado logo já na fonte sobre o seu rendimento. Então, essa é a ideia que a gente quer passar aqui sobre a transferência de recurso para a corretora e 2 ativos que funcionam aí muito bem como reserva de emergência. Siga o procedimento certinho de investimento para se tornar aí um padrão de comportamento e que você continue aí nessa caminhada ao longo dos seus anos de investimento, pensando aí no longo prazo e aí atraindo bons resultados. E essa é a 5ª aula de um curso que a gente trouxe como inauguração do nosso canal, o curso Iniciando Meus Investimentos, onde a gente passa aí desde o início de alinhamento de expectativas até o final do curso com aí a base, né, de diversificação, com uma ideia ampla aí sobre como você faz a diversificação do seu portfólio. Vamos passar aí sobre renda fixa, que é tema de hoje, e renda variável também. Então, se você chegou até aqui ou chegou de paraquedas nesse vídeo, convido você a assistir as aulas anteriores. Se você chegou até aqui e está assistindo em sequência, que é muito importante assistir em sequência o curso, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com mais pessoas o conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai tratar basicamente de títulos públicos, títulos do Tesouro Nacional, com características, o nome, melhores momentos para comprar, para que serve cada tipo de título e como que ele se encaixa dentro do nosso portfólio aí de investimentos. Facilmente a gente consegue pesquisar os títulos públicos, né, no site do Tesouro Direto. Então esse aqui é o site do Tesouro Direto. Você vem aqui em títulos, preços e taxas, a gente consegue chegar aí, né, em todos os títulos possíveis. Tem aqui o horário de funcionamento, última atualização, tem todas as informações que a gente precisa aqui. Os títulos públicos, basicamente, são indexados por 2 taxas, ou a Selic ou a inflação, ou seja, o IPCA ou a taxa Selic. Como que a gente consulta essas taxas para ter uma ideia aí das expectativas, por exemplo? Então a gente tem o boletim Focus. Vou apresentar os títulos, depois eu mostro para vocês no decorrer das explicações como que a gente consegue aí interpretar e antecipar movimentos, né, de mercado, analisando o boletim Focus e outras métricas. Tesouro Prefixado 2025. Esse é um título muito comum que muitos investidores gostam de compor na carteira, principalmente investidores mais conservadores. E agora, né, no atual momento que a gente está de alta inflação, cenário de aumento de taxa de juros, então a renda fixa não passa a ser só de perfis de investidor conservador, passa a ser de um mercado amplo, onde tem aí uma migração de dinheiro de renda variável para renda fixa com mais segurança, já que os títulos de renda fixa estão pagando aí mais de 1%, exclusivamente, é o que a gente trata hoje aqui de títulos públicos, pagando mais de 1% ao mês. Então, os títulos pré-fixados, cada um deles tem uma data para poder finalizar, ou seja, tem o seu vencimento. No caso aqui do 2025, 1 de janeiro de 2025, o de 2029, 1 de janeiro de 2029, e cada título desse tem seu preço unitário. Por que seu preço unitário? Porque ele é indexado a uma taxa. No caso do título pré-fixado, aqui ele está sendo indexado a uma taxa pré-estabelecida, 12,45 para 2025, 12,40% anualmente para 2029. Você tem um investimento mínimo que você pode fazer nesse título, que é aqui R$ 36,77 para 2025, R$ 32,36 para 2029. A gente tem uma ideia aqui também, que é o título do Tesouro prefixado com juros semestrais para 2033. Então esse aqui está rendendo 12,51% ao ano, só que ele tem a característica de ter aí, de você receber os cupons de juros semestrais. Então a cada 6 meses você recebe aí uma parcela de juros na sua conta. Então o preço unitário dele R$ 898,50 para 2033. A grande questão aqui do Tesouro Prefixado é que os títulos prefixados 2025 e 2029 têm a característica de valer, né, de ter como valor final no seu vencimento R$ 1.000 como preço unitário, ou seja, R$ 735
a uma taxa de 12,45% ao ano até 2025, você vai receber R$ 1.000 no final. Ou seja, então a gente entende aqui que o rendimento, na verdade, é fixo, mas o preço, o valor do título não. Isso se chama marcação a mercado, que é uma das situações em que a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente está em ciclos de aumento de taxa de juros e possivelmente perto do final desse ciclo, iniciando aí um movimento de baixa nas taxas, que é anunciado e é antecipado aí, né, pelas atas do Copom, e a gente pode consultar aqui no relatório Focus. Mas o que acontece definitivamente com isso? Suponhamos que você trava seu rendimento em 12,45, sabendo que a taxa Selic é pós-fixada. Se essa taxa vir aumentar, além de você perder rentabilidade, né, o valor do seu título aqui precisa diminuir para compensar os mesmos R$ 1.000 no vencimento. E o contrário também é válido. Se a taxa cair, né, o valor do seu título precisa aumentar para compensar essa taxa no final. Isso se chama marcação a mercado de título. Uma das considerações a se fazer é que o melhor momento para poder comprar esse tipo de título é realmente quando você tem aí a virada na curva de juros. Como que a gente pode ter uma ideia sobre isso? É porque a gente, consultando aqui o Boletim Focus, entrei no site do Banco Central, solicitei lá o Boletim Focus, você vem aqui, faz o download, ele vai abrir um PDF para você, você pode consultar aqui normalmente as expectativas do mercado. Por exemplo, de IPCA, fecha o ano em 7,89, do câmbio, fecha aí com dólar a R$ 5, a Selic, fechar o ano aí em 13,25. Em portais de notícias como invest.com, que é um site, você consegue acompanhar aí e saber também quais serão as próximas reuniões. E já na reunião do Copom, quando ele é anunciado, na própria reunião, o Banco Central já anuncia qual será a contratação da próxima taxa. Então, na última reunião, o Banco Central anunciou aí uma contratação de 0,5%. Ele pode manter isso ou não, mas normalmente ele vai anunciar ao mercado o que ele está prestes a fazer. Então, essas expectativas a gente consegue aí entender como que a gente pode se comportar e como organizar os nossos investimentos nesse cenário. Basta fazer uma gestão, um acompanhamento, né, de relatórios como esse aqui do Focus. Isso segue também para os outros títulos aqui, tanto 2029 quanto Tesouro Prefixado 2033. Já o Tesouro Selic 2025 e 2027 são títulos indexados exclusivamente pela taxa Selic. Então, tem um investimento mínimo aí de R$ 116 para 2025, com valor unitário de R$ 11.635. E o investimento mínimo para 2027 de R$ 115 aí, com valor de preço unitário de R$ 11.582. É interessante a gente já falar aqui todos esses ativos incidem aí a tabela regressiva de imposto de renda, que é essa que está apresentando aqui na tela agora. Ou seja, esses ativos eles têm aí a parcela em que vai ser descontado já na fonte. O Tesouro Selic tem outra característica interessante de ser de liquidez diária, ou seja, você comprou o Tesouro Selic, ele vai rendendo ali diariamente, você vai vendo sua posição aumentando. E se caso você precisar do dinheiro, solicitar o resgate, no outro dia o dinheiro está na sua conta. Esse ativo é muito usado aí, principalmente para a montagem da reserva de emergência, né, pela facilidade de liquidez. Já o Tesouro IPCA mais 2026, esse aqui é o chamado título de juros reais, né? Você tem aqui a inflação, o que está rendendo na inflação, mais aqui um juro real de 5,43. Então, comprando esse tipo de ativo aqui, você sabe que sempre estará à frente da inflação. Tem investimento mínimo aí de R$ 31,61 e preço unitário de R$ 3.161, com vencimento em 2026. Já o IPCA mais 2035 tem um pouquinho mais de rendimento, investimento mínimo. E assim, o interessante aqui é você observar que quanto maior o período, menor é o título, porque ele tem que compensar um valor no final. Tem um valor unitário para ser entregue aí no final do período. E também temos o Tesouro IPCA+, com juros semestrais que seguem a mesma linha aí, né, de receber cupons de juros a cada 6 meses. Basicamente, esses são os títulos públicos. Os títulos públicos aqui no Brasil são os mais seguros. É considerado o investimento mais seguro que a gente tem hoje no mercado. Porque na pior das hipóteses aí, num cenário econômico muito catastrófico, desastroso, o governo imprime mais moeda e arca aí com seus pagamentos, com seus credores. Que no caso aqui a gente basicamente empresta nosso dinheiro para o governo. É uma tentativa aí do governo frear a economia com esse tipo de atitude, em que você deixa de fazer investimentos
e passa a procurar rendimentos com mais segurança. Quando você deixa de investir, e a sociedade em geral, e a grande maioria dos investidores entende o seguinte: por que eu vou investir em novas empresas, novas frentes de negócio, aumentar o risco do meu dinheiro, sendo que eu tenho o governo, que é um título super seguro, me pagando aí mais de 1% ao mês, igual está agora, e com a expectativa de fechar o ano em 13,25%. Então, os títulos públicos é uma excelente ferramenta aí para a gente entender, e é uma ferramenta também para o perfil de investidor conservador. Como já falei no vídeo, não são só os conservadores que estão aproveitando aí as oportunidades da renda fixa e de títulos públicos. A gente tem uma grande quantidade de investimentos do exterior entrando e aportando nesses títulos do governo por conta da diferença que está dos juros, né, à frente da inflação no ano de 2022. Então, o Brasil é um país hoje que mantém aí a linha de ter juros reais e altos juros para controlar a inflação. Então, tem até investidores de fora que aproveitam muito isso e injetam muito dinheiro na nossa economia, que é uma das questões também que pressiona o preço do dólar para baixo. Então, esse foi mais um vídeo aí do nosso curso Iniciando Meus Investimentos, títulos públicos aqui descomplicados. Você pode comprar, né, na verdade, os títulos públicos tanto aqui pelo site do Tesouro, como através de corretoras e plataformas de investimento. No caso, a gente usa aqui a XP, indica a XP também, tem link de abertura aqui embaixo, na descrição do vídeo. E já no link, você conta com uma assessoria gratuita, que é da BRA, BR Advisors, o maior escritório de agentes autônomos de investimento do Brasil, que é nosso parceiro aqui na Nascent Capital, com muito orgulho, uma honra para a gente. Então, e essa parceria traz uma série de benefícios, como plataformas gratuitas, grupos interativos, indicação de investimento, calculadora de imposto de renda, gratuito também, uma série de outros benefícios aí, robô de análise de ações, que é uma coisa super interessante, que é uma ferramenta super interessante que a gente já tem acesso no mercado, e tudo isso de forma gratuita pela assessoria da BRA. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo, deixa seu comentário se você gostou dessa aula e partimos para a próxima. Excelentes investimentos. E esse é o 6º vídeo de um mini curso que a gente trouxe aqui para o canal como inauguração do nosso canal. E hoje a gente vai tratar exclusivamente de títulos privados, CDBs, LCIs, LCAs e alguns indexadores desses tipos de títulos. Nos vídeos anteriores, a gente já tratou sobre reserva de emergência, abertura de contas, títulos públicos, e agora a gente dá sequência. É muito importante que você assista todo o curso em sequência, para que você, iniciante, tenha aí uma boa ideia de como começar a realizar seus investimentos de forma segura, prática e já com suporte também. Então, se você chegou até aqui e está gostando do que a gente vem apresentando, está gostando do canal, do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com mais pessoas, ative as notificações para você receber as próximas aulas do curso que for chegando. Se tratando de títulos públicos, sabemos que são títulos que são emitidos por instituições privadas, como banco ou instituições financeiras. O principal é o CDB, e é um título muito explorado aí por essas instituições na captação de recursos, porque basicamente a gente empresta nosso dinheiro para o banco para que ele possa trabalhar com ele. A gente vai entender também alguns dos indexadores desse tipo de título, quais têm aí a incidência do imposto de renda e quais têm incentivo do governo com a isenção do imposto de renda, né? Vamos seguir aqui para a tela do computador agora, onde tem uma apresentação de slide, e aí vai ficar mais fácil da gente acompanhar a aula. Basicamente, os títulos privados são títulos de dívida que são emitidos aí por instituições financeiras, como banco, empresas e outras organizações, para capitalização de recursos, como eu já havia dito aqui no vídeo. Os juros, né, vai depender aí do indexador, que pode ser tanto CDI, quanto a Selic, quanto IPCA. Normalmente, os bancos hoje trabalham com a emissão desses títulos, principalmente dos CDBs, com o indexador no CDI. Antes de continuar, já vou explicar o que é o CDI. O CDI é uma taxa que, por determinação do governo, os bancos privados têm que terminar o saldo do dia, o caixa positivo. Se caso entre saques e depósitos um banco convencional, aí como o Banco Itaú, Bradesco, Santander, fechar o caixa negativo, ele precisa pedir dinheiro emprestado a um outro banco, a uma outra instituição, para poder completar
esse caixa. E esse empréstimo é feito a uma taxa, e essa taxa é o CDI. E essa taxa ela segue muito próximo da Selic, para que não haja diferença, né, nem perda e nem ganho de capital e de taxa de juros correspondente aí por nenhuma das partes. Títulos bancários são grandes conhecidos aí do mercado, né? São CDBs, LCIs, LCA e letras de câmbio. Os CDBs, certificado de depósito bancário, são indexados normalmente pelo CDI, são os mais comuns. A gente vê grandes instituições oferecendo CDBs com rendimentos aí que chegam até 200% do CDI para prazos menores, como é o caso recente de um título da XP, que era emitido no CDB, né, da XP, emitido a 200% do CDI, que é na intenção de captar novos clientes. Você tinha um valor máximo para poder investir de R$5.000 e 90 dias era o prazo que esse valor ficaria rendendo esses 200%. LCIs e LCAs são outros títulos de emissão bancária que servem para captação de recurso exclusivamente para o setor imobiliário e do agronegócio. Por fim, temos a letra de câmbio, que é outro tipo de título privado emitido por banco e outras instituições financeiras na tentativa de captação de dinheiro, oferecendo uma taxa de juro também que pode ser pós ou pré-fixada. Por serem emissões bancárias, esses títulos têm garantia do FGC, ou seja, Fundo Garantidor de Crédito. Normalmente, até 250 mil, esses títulos são segurados pelo FGC. Ou seja, em caso de calote, você ainda tem aonde recorrer. Os títulos, né, têm diversos prazos de vencimento, sendo de curto, médio ou longo prazo, a depender da escolha da instituição de emissão e a escolha do investidor. As letras de crédito agrícolas e imobiliárias, elas são isentas de imposto de renda. Normalmente, dentro dessas instituições financeiras, elas não vão render muito mais do que 100% do CDI, já que elas têm a isenção. Os outros ativos seguem aí a tabela regressiva do IR, né? Vou colocar a tabela regressiva do IR aqui na tela para todo mundo entender qual que é a tabela regressiva que segue. E as LCs, LCIs e LCAs têm o desconto desse imposto de renda, ou seja, normalmente ele não vai render aí o 100% do CDI, caso a instituição esteja oferecendo mais do que 100% do CDI, é sim um excelente investimento e tem que ter ideia aí de como que você vai fazer o seu investimento em relação aos prazos. Normalmente são bancos ou instituições que são menores. Grandes bancos oferecem esses tipos de títulos muito próximo ao CDI. A intenção de bancos menores, instituições menores, de oferecer títulos que passam aí do CDI, né, do 100% CDI, é para chamar realmente a atenção do investidor e trazer mais captação de recurso. Se tratando dos CDBs, que podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. Já falando um pouco sobre os títulos híbridos, normalmente, né, em outros vídeos eu já tratei sobre isso aqui. Os títulos híbridos eles contam com uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada. Ou seja, você tem lá uma taxa pós-fixada que normalmente é o CDI, acrescido de uma taxa pré-fixada que pode ser 2, 3, 4, 5% ao ano, a depender aí da emissão da instituição. A rentabilidade do CDB está indexada aí tanto pelo IPCA, quanto pelo CDI, quanto pela Selic. Os riscos estão ligados ao calote, né? Mas tem aí o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para poder garantir um pouco mais de credibilidade, lembrando que normalmente é até 250 mil reais. A tributação já deixei na tela, segue aí a tabela regressiva do imposto de renda. LCAs e LCIs são letras de crédito imobiliário e agrícola com a rentabilidade, pode ser pré ou pós-fixada também, a depender da instituição financeira. O indexador normalmente é o CDI. O risco dessa classe de ativos é o risco de crédito ou de calote, assim como os outros títulos de emissão privada. A tributação não existe, são isentos de impostos, que é o incentivo do governo. As letras de câmbio são títulos de renda fixa emitidos por instituições com intuito de capitalização de recurso. Rentabilidade das LCs também podem ser pós-fixadas, pré-fixadas ou híbridas. Então a gente vê aqui que não tem muita mudança de um título para outro, a não ser, né, na questão de prazos, os CDBs são mais comuns e também tem valores mais acessíveis para o investidor.
Então hoje a gente tem CDBs, algumas instituições que na intenção de captação de recurso tem CDBs de liquidez diária, que funcionam bem até como reserva de emergência, sendo indexados aí normalmente a 100% do CDI. Tem contas de pagamento, por exemplo, que é o PicPay, que oferece na conta corrente você deixar o dinheiro lá parado, já está rendendo 105% do CDI. Então a cada dia que passa, as emissões, né, e as contas de pagamento ficam mais concorrentes e são mais agressivas no fornecimento de recurso aí para o investidor tá trabalhando. O risco das LCs, né, que são as letras de câmbio, é o risco de liquidez ou de calote mesmo. No caso da liquidez desses títulos, é você vender antes do prazo. Então, muito importante que quando se trata de título de renda fixa e título privado, é muito importante que você conheça muito bem os prazos e que você não invista o dinheiro que for precisar dele no curto prazo, antes do vencimento, porque você pode aí ter que pagar, dependendo do título, uma marcação a mercado ou não achar quem execute a ordem para você, não achar uma contraparte que está disposto a comprar seu título aí no mercado secundário. E se você não conseguir vender o seu título antes do prazo, você é obrigado a ficar com ele até no final. A tributação das LCs, das letras de câmbio, segue aí a tabela regressiva do IR. Títulos corporativos também são títulos de emissão privada, porque são títulos emitidos por empresas, né? A gente fala títulos corporativos. São as debêntures incentivadas e o certificado de recebíveis imobiliários e agrícolas, os CRIs e os CRAs. Inclusive, sabemos que existe uma classe de ativos de fundos imobiliários que são os CRIs, né? São fundos que são indexados aí à taxa de recebíveis imobiliários, ou seja, a dívida, né, de fundos imobiliários. Então, você consegue investir. Por isso, alguns CRIs, né, já ouvi falar no mercado que CRIs, ou seja, os fundos de papel, seriam aí um estilo de renda fixa. Na verdade, não é bem assim, porque dependendo da taxa, né, sendo pós-fixada, ela acaba sofrendo oscilação. E no caso dos fundos imobiliários, a gente tem aí a oscilação do preço das cotas. Esse tipo de título aqui já não tem garantia do FGC. Os títulos em geral são de médio e longo prazo e os CRIs e os CRAs possuem também o incentivo, né, do governo para isenção do imposto de renda. Se tratando de debêntures, são títulos que representam empréstimo de sociedade anônima, ou seja, uma empresa ela emite uma debênture ao mercado para captação de recursos também, além de suas ações, elas emitem debêntures atreladas a uma taxa de juros também, para poder captar dinheiro, para realizar novos investimentos, para poder quitar dívidas que são próximas ao vencimento, e são estratégias, né, que as empresas têm aí a possibilidade de estar usando. E tem aí a estrutura de debêntures simples, onde os investidores emprestam dinheiro para a empresa e recebem no prazo de vencimento uma remuneração em dinheiro. As conversíveis, no caso, a empresa remunera o investidor com participação societária, ou seja, você compra lá a debênture e você recebe ações em troca. As permutáveis, nesse caso, a empresa remunera o investidor com participação societária ao invés de dinheiro. Conversíveis, porque pode converter o título em ações que podem ser de outras empresas. O interessante é que nesse tipo de debênture, as permutáveis, você não precisa ter exatamente a ação da empresa que emitiu a debênture. Você pode ter ações de outras empresas, que é no caso aqui das permutáveis. As incentivadas possuem remuneração incentivada pelo governo com a isenção de IR. Ou seja, a empresa emite uma debênture e o governo dá isenção, a sua rentabilidade aumenta. A rentabilidade das debêntures pode ser pré-fixadas ou pós-fixadas, também pode ser indexadas pelo CDI na pós-fixada, e a pré-fixada a gente sabe que pode ser uma taxa de acordo com a emissão da instituição. O risco é da baixa liquidez e o risco de crédito, que é o da empresa não arcar com os juros da dívida. No caso da tributação, a gente tem não somente o IR, mas tem a taxa de custódia, taxa de corretagem e comissões. Então, muita atenção a esses tipos de títulos, os títulos corporativos. As debêntures são um tipo de produto que exige um pouco mais de cuidado do investidor e cabe muito aí dentro de um padrão de diversificação mais sofisticado. Então, aonde que você encontra esse tipo de investimento? Onde você acha esses investimentos? Dentro da sua plataforma de investimentos, que é a sua corretora, que no caso aqui
A Nasc Capital a gente indica XP. Aqui embaixo na descrição tem o link para abertura de contas. E caso precisar de alguma ajuda ou auxílio, é só chamar a gente, que a gente ajuda você nessa abertura, explica você os procedimentos. No caso de você encontrar esses ativos, é dentro da sua estrutura de sua plataforma. Você entra lá, procura por produtos de renda fixa, vai ter lá emissão privada e títulos públicos. Você vai nos títulos de emissão privada e vai ter toda lá a sequência que você pode ter direito a investimento. Vai ter as possibilidades de acordo com os prazos e rentabilidade. Você pode ver tudo lá dentro da sua estrutura, da sua corretora. Se tratando de títulos privados, o que chama mais atenção, o mais comum entre os investidores são os CDBs. Né? Então, tem CDB de 110% do CDI, 100% do CDI, 105% do CDI, alguns títulos muito agressivos que é para captação de cliente a 150% do CDI, 200% do CDI, com prazo reduzido e quantidade de dinheiro máximo investido reduzido também, chegando aí no máximo a 5 mil, 10 mil reais, a depender da instituição financeira. É muito interessante que isso aí seja parte do seu plano de investimento, esteja dentro da sua estratégia de investimento, principalmente de uma participação em diversificação, para que haja uma diversificação correta do seu portfólio. Hoje já está muito mais acessível comprar títulos privados. Uma plataforma como do Banco Inter, como do Nubank, no Invest, você consegue ter acesso a todos esses investimentos, inclusive investimentos de renda variável também. Essa foi mais uma aula do curso Iniciando Meus Investimentos. Espero que você tenha gostado. Você que chegou até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas. Siga a gente nas redes sociais, Augusto Nascimento, e siga a Nasc Capital também. Seja sempre muito bem-vindo, excelentes investimentos para você. Até a próxima aula. Essa aula é uma sequência em que hoje a gente vai falar de renda variável. Vamos tratar aí principalmente de ações, fundos imobiliários, que compõe aí uma carteira de diversificação, principalmente para quem está começando, para quem já é intermediário e quer entender um pouco mais de como que gerencia seu capital dentro de uma carteira de investimentos, dentro de um portfólio que seja aí seguro. Esse curso tem o intuito de ser básico, introdutório e uma sequência de conteúdo organizado para que você comece a realizar seus investimentos já com suporte e com conteúdo direcionado. Suporte que eu digo é porque a gente aqui da Nasc Capital tem uma parceria muito boa, muito bacana com a BR Advisors, o maior escritório de renda variável do Brasil. Associado da XP, a gente tem assessores incríveis, que é o João Beck, que é o Lucas Neri, e uma série de benefícios que a gente oferece para você que está iniciando seus investimentos. Todos esses benefícios são gratuitos. Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, tem aqui embaixo o WhatsApp direto dos assessores. Tem o WhatsApp para falar direto com o Lucas ou com o João Beck. Para entender, pode solicitar quais os benefícios. Para que você tenha acesso a esses benefícios, você deve ter uma conta aberta em uma corretora, no caso a XP. Quando você abre a conta por esse link que está aqui embaixo, de abertura de contas na XP, esse link já vem com a assessoria da BRA. É incrível. Para você que queira saber mais, assiste os outros vídeos da sequência que você vai entender, ou chama no WhatsApp que a gente vai explicar tudo direitinho, ou chama lá também o pessoal da BRA, tá bom? Se você está gostando do conteúdo até aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante para a gente que está criando conteúdo aqui, que o conteúdo seja divulgado e expandido. Claro, a gente espera estar ajudando você nos seus investimentos. Hoje a aula vai ser de renda variável, né? Uma aula muito bacana. Eu gosto muito de falar de renda variável, acho um assunto muito especial. E se você se interessar também, tem o Instagram, tanto o meu aqui embaixo, Augusto Nascimento, como o da Nasc Capital. Segue a gente lá. Sempre a gente está com uma série de conteúdos, trazendo aí bastante conteúdo gratuito. Tem um portfólio inteiro de conteúdo gratuito. Tem aqui embaixo também e-books gratuitos, material grátis para poder baixar e ter aí mais conhecimento em sequência e conhecimento organizado para você começar bem, tá bom? E essa aula, se tratando de renda variável, é muito importante que a gente entenda ciclos econômicos para poder falar de renda variável. Por quê? Porque, basicamente, ciclos econômicos funcionam alinhados com taxa de juros. Para a gente que está iniciando, é intermediário também,
A taxa de juros ela influencia diretamente nos nossos investimentos. Se você hoje tem a oportunidade de comprar renda fixa com, com rendimentos aí a 12,75%, que é a Selic, é o CDI muito próximo disso, já expliquei o que é CDI aqui também. Temos a oportunidade, então, de investir em ativos com alta rentabilidade, nesse momento agora de altas taxas de juros, que é para conter a inflação. Então, nessa ideia, a renda variável ela sofre uma baixa dos preços dos ativos, ou seja, não quer dizer que ativos estejam performando mal. A maioria deles consegue até transferir a alta de preços do seu produto ou serviço, ou da matéria que eles usam para poder beneficiar os seus produtos para o consumidor. E isso acaba gerando para a empresa até lucro, né? Então a empresa continua gerando lucro, a empresa continua gerando receita, continua tendo dívidas controladas, que é a base de uma boa análise de uma empresa em que a gente quer se tornar sócio. Então, se tratando desse cenário, abre janelas de oportunidade tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Ou seja, fundos imobiliários também sofrem com essa questão da alta de juros, mas também tem fundos imobiliários que têm os seus indexadores, né, dos contratos de aluguéis ou dos contratos das dívidas dos CRIs indexados pela inflação e pela Selic. Não é ruim de tudo, mas a grande maioria dos investidores nem sempre estão atentos a todos esses detalhes. A grande maioria de pessoas que compram ativos pensam muito na questão dos dividendos somente. Então, uma análise um pouco mais detalhada já te traz alguns benefícios maiores. Essa é a ideia dessa aula, fazer com que você consiga, com conhecimento organizado e detalhado, não muito aprofundado, conseguir realizar seus investimentos, conseguir fazer a diversificação do seu portfólio. A última aula, que é a aula 8, a próxima, a gente vai tratar sobre diversificação exclusivamente. Seguindo a ideia da renda variável, de janelas de oportunidade, quando você vai consultar um site, eu vou mostrar aqui, por exemplo, sites onde a gente pode consultar, né, os ativos de renda variável e saber alguns detalhes, entender alguns indicadores que mostram para a gente que aquele ativo ele está trabalhando de forma positiva, que a gente pode ter assim uma opção de investimento dentro daquele setor que aquele ativo compõe. Outra ideia é que se você tem a conta aberta aqui na XP junto com a BRA, você também tem acesso a alguns benefícios, como eu já falei, e um deles é carteiras recomendadas. Então você pode solicitar para o seu assessor carteiras de investimento recomendadas de longo prazo, swing trade, carteiras de position trade, renda fixa, então fica tudo mais fácil, né? Então é só falar com a gente que a gente ajuda nesse tipo também. Agora eu vou apresentar a tela para vocês e a tela vou mostrar tanto o gráfico do Ibovespa quanto o gráfico do IFIX. O Ibovespa a gente sabe que é composto pelas principais ações ou que tem as ações que têm mais peso dentro do nosso mercado. E o IFIX já segue a mesma linha de raciocínio, só que com fundos imobiliários. E a gente vai ver o movimento disso de acordo com alguns anos, para entender, e algumas ações e alguns fundos e o comportamento deles, principalmente em momentos de crise como que a gente teve do coronavírus. Tá? A gente vai tratar aqui da questão, né, dos métodos financeiros, não da crise sanitária, né, que afligiu a sociedade, tá bom? Então vamos para a minha tela, vamos entender aqui como que isso pode ajudar a gente. Esse aqui é o Estados Invest. Já está aqui com a ação da Petrobras, mas primeiro a gente vai olhar os gráficos. Aqui, ativo imobiliário, vou passar aqui para o Ibovespa. Já eu gosto de olhar o Ibovespa no gráfico semanal, porque eu consigo ter uma ideia de longo prazo, eu consigo ter uma janela de análise maior. Depois a gente traz para o gráfico diário e entende também como está sendo o comportamento do mercado, de acordo com... a gente está em ano eleitoral, a gente tem uma guerra de grandes proporções acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que tem os seus efeitos negativos, tanto para a sociedade lá, quanto para a economia, né? A gente tem ainda o coronavírus que não acabou e a pandemia trouxe efeitos que vão ainda continuar perdurando por um tempo. Então, vamos trazer essa ideia aqui para o semanal no Ibov. Aqui a gente tem uma ideia, um indicador que eu gosto muito é o OBV. O OBV é um indicador de saldo de volume, criado aí por Joseph Granville, é um dos analistas de investimento, criadores de setups, que criou esse indicador, e ele mostra muita pressão, né, a pressão
dos atuantes de mercado. O gráfico ele retrata o preço. O preço ele movimenta de acordo com a vontade de compradores e vendedores no mercado. Ou seja, a vontade da maioria vai prevalecer. O saldo de volume não está positivo nesse cenário. A gente tem o que chama de distribuição. Isso pode ser uma distribuição. O que é a distribuição? Grandes empresas estão vendendo ações do nosso mercado, vendendo o próprio Bovespa. Então, abre uma janela de atenção. Nessa ideia, o Ibov começou a cair, assim as ações começam a cair também. Mas a grande questão que eu quero mostrar aqui é o efeito pandêmico. O Ibovespa vinha numa crescente de alguns anos já, desde 2015 até 2020, num canal de alta. Quando a gente chega em 2020, a taxa de juros básica da economia era 2%. Ou seja, a economia em expansão, porque o crédito estava muito mais em conta e a possibilidade de investimentos era muito maior. Ou seja, com taxas de juros baixas, você incentiva aos investidores e empresários a assumir mais risco e abrir mais empresas, investir em empresas, o crédito para a pessoa física também fica mais fácil, as pessoas movimentam mais a economia, compram mais. E isso fortalece as empresas. Assim, aumento de preço, oferta e demanda, causa inflação e, para complicar, veio a pandemia. Então, de repente, os preços caem, um susto, as pessoas vendem seus ativos, ficam com medo do que vai acontecer, vende de forma acelerada, uma manada, né, como se diz no mercado, vende seus ativos, e aí a gente tem esse cenário aqui agora. E logo depois começa a recompra desses ativos, porque a euforia passa, entende o que pode acontecer, o mercado entra num consenso, e quem é investidor já há mais tempo sabe que isso aqui são janelas de oportunidade e começam a comprar ativos que eles já tinham em carteira ou abrir novas carteiras com preços muito baixos dos ativos, porque eles continuam performando bem. Ou seja, tem fundamentos. E acontece, então, a nova retomada da economia e os preços continuam subindo, mas a inflação ainda não deu trégua. Não deu trégua, né? Continua e aí a gente tem as movimentações. Agora a gente está em cima aqui de um cenário que ele é um cenário lateral para o Ibovespa, a gente não tem muito direcionamento para onde que ele vai, só probabilidades. Se a gente for olhar agora dentro dos setores econômicos, aqui a gente tem o de materiais básicos, né, cadeia principal e primária, né, cadeia de comando produtiva, que são os commodities. Se a gente for olhar essa relação aqui em topo de pandemia e fundo de pandemia, antes da pandemia e durante, né, durante a euforia, a gente vê que o índice de materiais básicos subiu muito, né, os preços em relação à, à máxima antes da pandemia. E se a gente for olhar o imobiliário, por exemplo, ele ainda não conseguiu superar a máxima aí antes da pandemia. Isso porque cada setor comporta de uma maneira diferente dentro da economia. O que eu quero mostrar nesse sentido para vocês? Que o IFIX é um índice de fundos imobiliários. Na pandemia ele estava fundos imobiliários voando, preço de ativos muito alto, ele cai muito também, mas não recupera a ponto de passar a alta de março de 20. Então segue aí uma sequência de alta, mas aqui está a janela de oportunidade. Os ativos de fundos imobiliários, por exemplo, eles são sensíveis a altas taxas de juros, né? O mercado que consome, o crédito fica mais caro, então esse mercado tende a ter uma recuperação mais lenta. A janela de oportunidade está aí, os fundos imobiliários continuam recebendo seus aluguéis, continuam recebendo sua dívida, dependendo do indexador que a gente vai ver, ele continua, né, ou até aumentando, dependendo da renegociação de contratos, os seus valores recebidos. Então aqui está a janela de oportunidade. Você consegue comprar ativos que antes estavam muito mais caros, agora é muito mais barato. Então eu vou passar agora para ações, para a gente entender como que isso está na prática em ações. Aqui é o gráfico de Itaúsa, por exemplo, que é uma empresa, uma holding do Itaú. E vamos ver aqui, ela no diário, está no gráfico diário. Aqui é março de 20, a Itaúsa estava por volta dos 12,38, ela caiu próximo a 6,63. Quem é investidor há mais tempo, quem está preparado para o mercado, já entendeu como que funciona, ciclos econômicos, taxa de juros funcionando, rotação de setor, e isso a gente vai tratar tudo num conteúdo fechado também, logo já vai estar liberado esse conteúdo, mas dá para fazer tudo por aqui, você consegue entender tudo a partir desse conteúdo que eu estou trazendo. Então, você entende que aqui
estava numa máxima histórica da empresa e caiu para uma mínima muito forçada, 6,72. Investidores que são mais experientes começaram a comprar esse ativo, entendeu que ele é um ativo bom, que ele é um ativo que paga dividendos, é uma empresa que gera lucro, ele é uma hoje do Itaú, é um dos maiores bancos que a gente tem aí. Então começa a comprar. Esse preço sobe, mas a gente está falando aqui de uma empresa do ramo financeiro, que também sofre com esse efeito pandêmico. Então ela se recuperou muito. Quem comprou aqui teve aí um lucro até a máxima de fevereiro de 21, de 66%, agora está aí com 42%. E aqui dentro todo mundo vai comprando. A grande questão é você aproveitar as oportunidades de uma empresa que é boa, aproveitar as oportunidades para poder aumentar seu portfólio ou comprar. Né? Você compra empresas descontadas. Isso por conta da taxa de juros mais alta. A pandemia, então, ações se comportam de forma diferente dentro do mesmo ciclo econômico. O que eu quero dizer? Se a gente olhar o índice imobiliário, igual eu mostrei, ele ainda não passou, segue em patamares mais baixos. A gente pegar uma empresa igual a MRV, a gente vai entender aí a situação. Por exemplo, aqui a máxima da pandemia. A MRV está próxima às mínimas da pandemia. Por quê? Altas taxas de juros, a gente tem o crédito mais caro, produto de construção mais caro também, né? Os produtos para poder construir, de construção civil. O crédito mais caro para as pessoas comprarem seus imóveis. Então, isso afeta diretamente esse tipo de empresa que demora mais dentro do ciclo econômico para se recuperar. O que isso traz de oportunidade? Empresas como essas, que seguem bem dentro do mercado, que geram receita, que estão passando por um momento de dificuldade, mas você entende que a gestão é eficiente, que ainda tem um caixa para trabalhar, que tem a dívida controlada, isso depende muito do produto, tá? Porque se tratando de varejo, né, se a gente olhar Magazine Luiza, o comportamento era o seguinte: as pessoas estavam em casa, estavam recebendo dinheiro, né? Tinha pessoas recebendo dinheiro em casa, então o comportamento era outro. E as pessoas em casa teve a tendência a gastar um pouco mais. Às vezes no home office a pessoa não estava gastando tanto para sair de casa, não estava tendo gasto com combustível para poder rodar, então essa pessoa acabou comprando mais e elevou os preços, né? Teve mais interesse pelas ações de varejo nessa situação depois da pandemia, mas com a alta da inflação, as pessoas precisam conter os seus gastos. Cada pessoa tem uma inflação diferente dentro de casa. Se a inflação é maior para os combustíveis e você é uma pessoa que roda muito, automaticamente você vai sofrer muito mais com a inflação. Se você usa muito gás, se trabalha com comida, por exemplo, um restaurante, e você usa muito gás, lógico que você vai sofrer um pouco mais com a inflação do que uma pessoa que ela só trabalha e não usa muito combustível, não usa muito gás, etc. Então você precisa fazer seu cálculo, né? E aí você vê o comportamento aqui da alta taxa de juros faz com que as pessoas consumam menos e essas empresas de varejo sofram mais com esse cenário. Se a gente for olhar a Via, que é a antiga Vevar, né? Via Varejo, mesmo comportamento. Conseguiu passar o topo da pandemia, teve padrões super baixos aqui de preço e hoje já perdeu esse fundo e segue em queda. Também, por conta desse cenário, as empresas deixam de gerar receita, talvez o seu custo operacional fica muito mais caro, ela começa a operar no vermelho, e se não tiver muita estrutura para conseguir, realmente passa por dificuldade. A gente for olhar uma loja Renner, por exemplo, que é de vestuário, topo da pandemia, a empresa segue com dificuldades também. Lojas Marisa, por exemplo, vamos ver, Lojas Marisa também, que é varejo. Lojas Marisa não conseguiu chegar à máxima de pandemia e continua aí em queda. Isso é varejo, vai sofrer um pouco mais mesmo. Se a gente for olhar Petrobras já mostra um comportamento totalmente diferente. Antes, né, da pandemia, teve a sua queda e agora nas máximas da empresa. Além disso tudo, essas empresas que geram mais caixa, geraram mais receita, teve grandes lucros, elas distribuem mais dividendo, que foi o caso de quem comprou. Nesse sentido aqui, de baixa, Petrobras, Vale, Braskem conseguiram receber aí grandes dividendos, né? Isso são janelas de oportunidades diferentes. Será que o varejo agora é uma janela de oportunidades? Você precisa entender isso dentro do seu perfil de investidor, igual a gente já conversou antes, aqui dentro do curso mesmo.
Vamos ver aqui a Petrobras, por exemplo, a sua distribuição de dividendos. A Petrobras está com a distribuição de 38,18% nos últimos 12 meses em dividendos, além de toda a alta, né, que o ativo teve. Ela vai distribuir aí 1,85 para ser pago dia 20/7, com data com dia 23 desse mês. Ela pagou recentemente, dia 16/5, 2,86 mais 10 centavos. Vai pagar dia 20/6, 43 mais 1,42. E dia 20/7 mais 1,85. Isso é o poder da distribuição. Se a gente for olhar Vale 3, e ver aqui a sua distribuição de dividendos, ela pagou R$14 de dividendos nos últimos 12 meses. Então, dentro do ciclo econômico, dá para filtrar, né, muitas ações, muitas empresas que se comportam de forma diferente. Então, é para comprar ações de varejo só porque viu que está abaixo agora? Não, mas é para estudar um pouco mais a empresa, ver o que ela está fazendo para poder se segurar durante esse momento de altas taxas de juros, onde provavelmente vendas pode ser que estejam caindo dentro de suas lojas, né? Então, é para ter mais cuidado. Agora, se tratando de fundos imobiliários, a gente tem uma outra relação. Porque o fundo imobiliário ainda não passou, né? O IFIX ainda não passou das suas máximas, mas alguns fundos específicos já passaram sim. Então vamos olhar aqui. Eu estava até olhando o HGLG11, que é um fundo de logística. Que é um fundo imobiliário que paga 9,06% em dividendos. Aí vem a questão: se a inflação está acima de 12%, que somando a inflação de abril já passa de 12%, então é interessante comprar um fundo imobiliário desse? Isso pode ser uma janela de oportunidade, sim, de você comprar ativos, que o preço dele aqui é R$162, mas ele pode estar ainda de forma mais barata, e você conseguir receber dividendos, porque as taxas de juros ali, a inflação não fica alta assim, o governo toma medidas para poder controlar essa inflação. Eu já mostrei aqui nos vídeos também como que a gente consulta as expectativas de fechamento das taxas. Então, vamos ver aqui, por exemplo, os indexadores de contratos do fundo de logística. Então, aqui a gente tem o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Olha só para você ver. Se o indexador dos contratos de aluguéis desse fundo é o IPCA, isso significa que ele está arrecadando junto à inflação, né? que ele está alinhado com o mercado. E isso mostra que é um fundo que tem força, continua distribuindo. E aqui a gente tem alguns indicadores, que, por exemplo, desses imóveis aqui, que é o HGLG Vinhedo, por exemplo, a vacância é zero, a inadimplência é zero. Aqui no condomínio SJC, a vacância é de 38%, a inadimplência é zero. O que é a vacância? Se você tem lá um prédio, por exemplo, com 10 apartamentos, e você tem 8 apartamentos alugados, significa que você tem 20% de vacância, ou seja, de espaço vazio. E são empreendimentos muito grandes. E quando você compra cotas de fundos imobiliários, aí que está a grande questão. Quando você compra essas cotas, você passa a ser sócio desses grandes empreendimentos. Você passa a receber os aluguéis desses empreendimentos. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir lá 95% da sua geração de caixa. Eles têm que distribuir de 6 em 6 meses. Mas todos os fundos distribuem mensalmente. Então, você tem a capacidade de receber aluguéis de fundos imobiliários, de grandes empreendimentos, mensalmente isentos de imposto de renda, investido nesse tipo de ativo. É incrível. E você consegue entender como que ele está se comportando dentro do ciclo, claro, fazendo as suas análises aí junto. Principalmente, vamos ver aqui a última distribuição. 1,10. Vai ser distribuído dia 14 do mês que vem, de 14/6, esse mês de maio também foi distribuído 1,10. Olha o potencial desse fundo. Então vamos olhar aqui um fundo que é um fundo, um FOF, para quem acha que só tem fundos imobiliários muito caro, né? Você tem aqui um fundo com a distribuição de 10,17% em dividendos nos últimos 12 meses, o preço dele é 7,54. Esse aqui é um FOF, é um fundo de fundo, ou seja, se você
é um investidor que ainda não tem experiência para analisar seus próprios fundos imobiliários, você investe em um FOF, né, que é um fundo que investe exclusivamente em fundo. Claro que você vai pagar uma taxa de administração por aquele fundo estar investindo em outros fundos. Você mesmo poderia estar fazendo esse investimento, mas até você ter experiência para poder investir, você não deixa de receber dividendos, né? E fica mais seguro. Então você investe em FOF. Aqui está pagando 10,17% ao ano, ou seja, um fundo que custa 7,54. Já dá para começar a investir, já dá para compor uma carteira com esse tipo de fundo. A gente tem aqui também MXRF 11, né? Alvo de polêmica esse ano já. Max Renda, isso aqui é um fundo híbrido, investe tanto em CRIs quanto em tijolo. 10,7% de distribuição, custando 9,74. Vou mostrar outro fundo para vocês aqui, que é o Recre 11, um fundo com uma distribuição muito forte de crédito de recebíveis imobiliários, que é os fundos de papéis, 14,43% de distribuição de dividendo. Distribuiu R$ 14 nos últimos 12 meses, está R$ 100 a cota. A última distribuição foi 1,36. Não, a última distribuição foi 1,50. Ainda não lançou a de junho. Olha a capacidade de um fundo de pagar dividendo, 1,50 por cota que você recebe. Tá? Então, essa ideia de fundos imobiliários é muito interessante que você saiba acompanhar também dentro do IFIX, por exemplo. Você coloca aqui IFIX, que é um índice, como eu já falei aqui, que acompanha a volatilidade dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários ainda não passaram a máxima de antes da pandemia. Então, se você for olhar esses fundos que eles têm mais nome, é o que eles têm, é o que os investidores gostam mais pela distribuição de dividendo, eles sim passaram, que é o RECRE, o IRDM 11, como é que já passou esse período de pandemia. Tem aqui agora um fundo interessante, que é o MAL 11, que é um fundo de shopping. Shopping sofreu muito na pandemia, né? Então ele ainda não passou as suas máximas. Todas as lojas de shopping precisaram ser fechadas. Esse estilo de fundo imobiliário era, antes da pandemia, um ativo de segurança pela sua distribuição de dividendo, ou seja, você recebe aluguel de lojistas que estão pagando aluguel para o shopping e esse shopping distribui para você esses aluguéis. Ou seja, agora que a economia está recuperando, o pessoal está comprando mais, está indo mais para o shopping, mesmo assim não na mesma intensidade, porque é varejo. Então não tem tantas pessoas gastando dinheiro assim. Essa é uma das ideias que as pessoas pensam, além da renda fixa estar pagando muito. Então ainda não passou para cima do topo da pandemia. Isso significa que vai passar? Não, mas pode ser uma janela de oportunidade, é para isso que a gente tem que ficar atento. Se já foi um ativo de segurança, ele pode voltar a ser, né? Essa ideia de fundos imobiliários, renda variável, ações, ela traz espaço para muitos tipos de análise. Tem uma grande e larga ideia que a gente pode usar para poder estar usando aí na nossa composição de portfólio de diversificação. Quis trazer uma ideia aqui ampla, básica, mas que com um pouco de pesquisa, ali, entendendo um pouco, tá? Tem aqui embaixo, já disse no vídeo, vou falar de novo, aqui embaixo tem material e-book gratuito para poder baixar, que tem tudo isso aqui de forma organizada também, conteúdo denso e organizado para que facilite aí a sua forma de poder realizar seus investimentos, tá bom? Então, essa é uma ideia que a gente queria trazer, janelas de oportunidade e diferença de setores dentro do ciclo econômico. Qual que é o comportamento? E como que é o seu comportamento diante disso? Você precisa antecipar os movimentos. Então, aqui nesses livros, alguns deles, principalmente o de Benjamin Graham, que é o investidor inteligente, ele fala, né, compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos, ou seja, compre na baixa e vende na alta. Isso é muito fácil falar, mas como filtrar isso na realidade? É dessa forma. Você precisa entender quais que são os índices, saber o nome deles, os ticker dele, né? Então, é aqui dentro desse canal que você vai ter esse tipo de informação. Você vai conhecer, acabei de mostrar os ticker dos fundos, o nome dele, como que você pesquisa os fundos imobiliários, as ações. Eu vou deixar uma planilha de swing trade aqui também. Nessa planilha tem lista de todas as ações cotadas na bolsa, de todos os fundos imobiliários. É uma planilha que opera online também para você ter acesso. Tem o link, vou deixar aqui embaixo também o link do Status Invest para você clicar e ir lá, salvar, deixa esse link salvo, acompanha tudo, todos os ativos que você for conhecendo. A gente tem um grupo de Telegram também, que tem informações interativas o tempo todo chegando sobre ativos financeiros, renda fixa e renda variável. Então tá nas nossas mãos aí correr atrás
de aprender a investir, a gente viu aqui preços muito diferentes para fundos imobiliários, de fundos de 160 a R$ 7, ações que custam 100, ações que custam 7, que distribuem muito dividendo. Tá? Então, vou mostrar uma ação, uma última aqui, que eu vou mostrar. Copel, CPLE 6. Ação do setor de energia elétrica, setor resiliente na bolsa considerado, paga 15, inflação está em 12. Essa ação está pagando 15,98%, distribuição pagou em 16 nos últimos 12 meses, ela custa R$ 7. Então, a última distribuição, 29/4/2022, tá? Ainda não formou a data de pagamento. R$ 7, você já começa a ter condição de comprar um lote de ações para poder comprar uma, mas começa a ter o seu comportamento diversificado. A próxima aula é a aula de diversificação. Espero você lá para entender como que a gente vai fazer toda essa junção de tudo que a gente aprendeu aqui dentro de um portfólio, dentro de uma carteira, de acordo com o nosso perfil de investidor. Tá bom? Então, se você estiver gostando do conteúdo, deixa seu like aí, compartilha com mais pessoas, ativa as notificações. Muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e essa é a 8ª aula do curso que a gente trouxe como inauguração do nosso canal para o YouTube. O curso Iniciando Meus Investimentos, onde a gente passa uma orientação básica de como você organiza seus investimentos. Então, o conteúdo que está aqui é todo organizado desde a abertura de conta até essa aula, que é a diversificação. E é um dos conteúdos mais importantes e é uma das ferramentas e habilidades mais importantes que o investidor precisa de desenvolver ao longo da sua carreira como investidor. Então, se você estiver gostando do conteúdo, considere se inscrever. Se você chegou até aqui, gostou do que você já assistiu, se caiu de paraquedas aqui, convido você a assistir o curso desde o início. Vou deixar um card aqui falando sobre uma das nossas aulas, a primeira aula, tá? Convido você a se inscrever, assistir os demais vídeos, compartilhar com mais pessoas, deixar seu like, deixar seu comentário, que é muito importante para a gente que cria conteúdo aqui, que o conteúdo seja divulgado. E nesse sentido de diversificação e balanceamento, né? Porque não é só diversificação, a gente precisa diversificar e na hora certa a gente precisa balancear os nossos investimentos. Então, lembrando lá da aula de abertura de conta, onde a gente fala de perfil de investidor, o questionário que a gente responde, o suitability, dentro da corretora, que informa para a gente qual que é o nosso perfil de investidor. Esse perfil ele pode mudar durante o tempo, não precisa dele ser o mesmo perfil durante toda a nossa vida nos investimentos. Você que começa como conservador pode passar para moderado e agressivo. Você que começa com agressivo, às vezes se assusta com a volatilidade de ativos de renda variável e começa a ser mais moderado. Então, se tratando dos perfis de investidor, a gente sabe que são eles. O primeiro, que é o conservador, o segundo, que é o perfil moderado, e o terceiro, que é agressivo. E aí a grande questão, como que a gente diversifica nossos investimentos dentro desses perfis de investimento? Começando aí com o perfil conservador, o ideal que são pessoas que têm menos apetite ao risco, não gostam de ter volatilidade do seu dinheiro e não gostam da ideia de poder perder capital. Se o capital desvalorizar, se sentem mal, não gostam dessa situação. Então, existe uma classe de ativos, que é o de renda fixa, que serve a essas pessoas. E, por sinal, agora, com a taxa Selic nos patamares, que está em 12,75, o CDI próximo a isso também, aí na casa de 12,65, fica muito mais atrativo investir em ativos de renda fixa. E é o que a gente vê agora também no mercado, uma migração de dinheiro, né, de renda variável para renda fixa. Esse é uma parte do ciclo econômico que a gente está passando por ele agora. Se tratando então de percentual de portfólio, de percentual de dinheiro que a gente vai deixar em renda fixa, apesar da gente ter que criar nossa reserva de emergência para poder iniciar nossos investimentos, na renda fixa não é diferente. Então, usando aí oportunidades de liquidez diária, vamos deixar uma parte do nosso capital, 90% do nosso capital vai ficar aplicado em renda fixa e 10% em algum ETF que seja de ações, onde a volatilidade é menor e tem uma gestão mais eficiente do nosso dinheiro. Então, a gente pode aproveitar títulos prefixados, títulos públicos indexados
pela Selic, que são os pós-fixados, títulos pré-fixados com juros semestrais e os títulos híbridos, né, que é o título que tem aí o seu indexador, a inflação, mais alguma taxa de juros que a gente costuma chamar de juros reais, e já falamos sobre isso aqui também no curso, nas aulas de renda fixa. Assim, você investindo o seu dinheiro em renda fixa, títulos públicos, depois a diversificação em títulos privados, você os CDBs, aí vai morar a questão dos prazos de vencimento, seja eles diário, seja eles para 90 dias, seja eles para 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender do seu apetite e da sua possibilidade de deixar esse dinheiro mais tempo travado no investimento, para que ele possa ali ter todo o seu rendimento no dia da liquidez. Considerando agora outros tipos de investimento em renda fixa, a gente tem LCIs, LCAs e tem as debêntures. As debêntures são uma classe de ativos de renda fixa que já carrega um pouco mais de risco, porque eles são emitidos por instituições privadas, normalmente as empresas de capital aberto que precisam de fazer uma captação de dinheiro para algum investimento dentro ali do seu ciclo produtivo e vai ao mercado de renda fixa buscar esse capital emitindo as debêntures. E aí as classes de debêntures eu já deixei também em um de nossos vídeos aqui falando sobre renda fixa. Eu queria lembrar aqui que os títulos de LCI, eles são isentos de imposto de renda. E todos esses outros que eu falei vai seguir a tabela regressiva de imposto, na qual eu já mostrei aqui várias vezes durante nossos vídeos nesse curso também. Se tratando agora de perfil moderado, a gente vai dividir um pouco mais e começa a aproveitar mais as oportunidades de ações e fundos imobiliários e até criptomoedas para quem gosta, né? Porque tem pessoas que preferem criptomoedas ao invés de ações, investem em fundos imobiliários e criptos. E o inverso também, prefere ações e fundos imobiliários, ou ações e criptos, né? Ou até mesmo só ações, ou só fundos, ou só as criptomoedas. Então, você investindo 60% do seu capital em renda fixa e 40% do capital em ativos de renda variável, seja ele ações, fundos imobiliários e cripto, é uma boa diversificação para o perfil moderado, que já aumenta aí o seu apetite ao risco nos investimentos, já aguenta mais um pouco de volatilidade, né? Daí, para passar para o perfil agressivo, é muito mais fácil. Ou seja, para estudar ações e fundos imobiliários, a gente tem aqui na descrição do vídeo e-books gratuitos que você pode baixar, que tem toda uma estrutura de análise para você se inteirar de como analisar esse tipo de ativo para poder realizar os seus investimentos, tá? Convido você a baixar esses e-books, estudar e aproveitar o conteúdo gratuito. Se tratando de fundos imobiliários, criptomoedas e ações, a gente sabe que tem a volatilidade e você precisa conhecer um pouco dos setores que você vai investir. Então demanda um pouco mais de estudo. Demanda você ter uma renda fixa também bem estruturada, bem diversificada, e demanda de você ter uma reserva de emergência como proteção do seu capital e proteção para os momentos em que a gente vai precisar de usar essa reserva de emergência. Já o perfil agressivo, ele é um perfil que a gente trabalha na casa de 80% a 90% do capital investido em renda variável, exclusivo para ações, fundos imobiliários e criptomoedas. De 10% a 20% em renda fixa, se tratando da nossa reserva de oportunidade. O intuito nem é travar o dinheiro em títulos que têm vencimentos longos. A ideia é só manter a nossa reserva de oportunidade para quando aparecer uma oportunidade a gente ter lá o dinheiro fácil, com a liquidez, principalmente diária, o dinheiro na mão para poder realizar nossas compras. Aí, se tratando de fundos imobiliários, a gente vai ter o rendimento mensal, né, dos fundos, o pagamento dos proventos, dos dividendos que a gente recebe mensalmente, e é isento de imposto de renda também. Então, sugiro a diversificação dentro do perfil agressivo, você dividir de forma igual, 25% do seu capital para ações, 25% para fundos imobiliários, 25% para criptomoedas. Ou um outro padrão de diversificação até um pouco mais resguardado, seria 20% em ações,
20% fundos imobiliários, 20% criptos, 20% renda fixa e 20% reserva de oportunidade. Porque esse é um dos que a gente julga melhor para estar se trabalhando, né, dentro do nosso portfólio de investimento. É porque essa distribuição ela traz um pouco de segurança. Esses investimentos eles são, na realidade, inversamente proporcionais à rentabilidade. Ou seja, hoje, o momento que a gente tem, a gente consegue ter fundos imobiliários pagando bem, criptomoedas sentiram um pouco, né, porque são ativos que demandam risco, e com as taxas de juro alta a gente tem a saída de capital do risco para a segurança. Se tratando dos fundos imobiliários, a mesma situação. Então você tem uma alavancagem de portfólio em que você consegue proteger o seu capital, né? Quando a gente trata de renda fixa, tá um pouco mais baixa a rentabilidade, ações já estão pagando mais, já tiveram a sua valorização, né, de acordo com o ciclo econômico. E os fundos imobiliários seguem o mesmo padrão. Quando a taxa de juros começa a cair, o mercado imobiliário começa a subir, a produzir mais. É o caso do apetite ao risco dos investidores em estar voltando para a renda variável. Normalmente, quando a gente fala em balanceamento de carteira, a gente pensa em vender ativos, mas nem sempre balanceamento é vender. Quando um de seus ativos perder valor ou valorizar, você precisa equilibrar isso, ou vendendo participação para diminuir a exposição, dependendo do ciclo econômico, ou comprando mais ativos para poder balancear e deixar sempre padronizado em 20%. Daí a necessidade dos dividendos que vão sendo recebidos serem aportados na reserva de oportunidade para quando tiver desbalanceado, você ter a oportunidade de balancear com as compras, ou se desbalancear e você precisar vender ativos, você tem a reserva de oportunidade para poder alocar esse dinheiro. O balanceamento é muito importante para você não perder o padrão, nem perder a disciplina. Caso um de seus ativos valoriza demais, ele se distancia muito dos demais em questão de percentual de carteira, numa valorização, por exemplo, e você não quer exercer não quer realizar aquele lucro para não pagar imposto de renda, ou porque você acha que a empresa vai continuar crescendo, ou que não há necessidade, esse é um caso à parte, precisa ser pensado, analisado, e o portfólio precisa estar de acordo com esse padrão também, no sentido de que os seus outros ativos estejam dentro do padrão de diversificação e esse seja um ativo mais isolado, tá bom? Espero que você esteja gostando, espero que você tenha gostado dessa aula de diversificação, para clarear um pouco mais as ideias. Lembrando que aqui embaixo tem muito mais conteúdo, né? Não deixe de se inscrever no canal, essa foi a aula 8, a aula final desse curso. A gente vai trazer mais vídeos falando sobre indicadores e análises de ações e fundos imobiliários aqui para o canal, para trazer conteúdo para você que seja denso, de qualidade e principalmente organizado. Seja muito bem-vindo, acompanhe o nosso canal, envie esse vídeo para mais pessoas e excelentes investimentos para você.